Fala pessoal, começando mais um Papo Gold aqui, o nosso podcast da VS Gold. Gui, estamos aí, né? Mais um episódio maravilhoso com uma mulher maravilhosa, uma empreendedora, uma empresária. E nós vamos falar um assunto, acho que vai interessar muito a galera desse ramo, do ramo do empreendedorismo dentro do fitness. Você Verdade. já conhece ela, você já treinou com ela há muito tempo, né, Gui? E Gui, gostaria que você trouxesse as honras e apresentasse essa mulher maravilhosa que está no nosso lado. Salve, salve comunidade da VS Gold. Estamos aqui com uma arquiteta, uma especialista também na área de academias, que desenvolveu e vem desenvolvendo um trabalho excelente com a VS Gold. E a gente vai poder saber e conhecer essa história, que é uma história muito bacana, Os né? segredos de desenvolver uma academia, né, Os Gui? segredos de desenvolver uma ótima academia, excelente Isso. academia, né? Uhum. É a Juliana Manieso. Ju, se apresente, fala um pouco da sua trajetória na arquitetura, o que te levou a fazer, né, esse curso e como foi o começo. Eu agradeço o convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui. Bom, na verdade, acho que é sobre a minha trajetória, vai ser ao longo da nossa conversa aqui, porque está muito entrelaçado, né, a história da arquitetura da academia com os meus treinos que eu sempre fazia e por que que eu me especializei nessa área em si, né? Sou formada pela UEL em arquitetura, fiz pós em Light Designer, que é referente à iluminação. Foi isso que eu acho que é um diferencial, de repente, da gente trazer uma academia bonita, aconchegante e, ao mesmo tempo, convidativa, né? Para quem treina aqui e nas demais unidades que eu desenvolvi. E me especializei em academias. Foi uma consequência da minha história. E que se tornou minha especialidade hoje, né? Sim. Amo essa área da arquitetura e tamo aí. Vamos bater papo. Perfeito. E pessoal, vocês que treinam aqui na unidade da Visport do Lago, vocês que estão assistindo esse podcast, estão vendo, né? Daqui, aquela vista maravilhosa que não tem, acho que uma academia no Brasil que tem uma vista como essa. Quem foi responsável, idealizou tudo isso, não apenas essa, mas todas as V-Sport Golds, a VS Gold em si, mas anteriormente, né, a V-Sport, etc., foi a Ju Manieso. Então ela é responsável por estar aqui, né, com esse ambiente aconchegante, né, que a gente se sente super, né, à vontade, a gente entra, a gente respira um ar limpo, é maravilhoso. E Ju, gostaria que você, a gente compartilhasse um pouco, né, como a gente está nesse cenário. A gente vai começar esse podcast falando do ao contrário, né? Nós temos as antigas unidades, que eu acho que vai ser bacana a gente falar, mas especificamente da VS do Lago. Toda essa ideia, esse sonho, junto com seu marido, que é o Sérgio, junto com o sócio Ricardo, a idealização, como que surgiu a ideia, o branding, né, o brainstorm por trás dessa academia, até o desenvolvimento dos croquis, dos desenhos, até chegar a esse ambiente que realmente nenhuma academia no norte do Paraná, acredito que tenha realmente tudo isso que a gente consegue oferecer aqui. Legal, João. Bom, quando a gente fala de arquitetura para academias, a gente precisa pensar muito que público, basicamente, a gente quer agradar. A gente pensa nesse público e faz tudo voltado para ele. Consequentemente, todas as decisões de projeto se tornam mais fáceis quando a gente está focado em agradar especificamente um grupo. Sendo assim, desde materiais de parede, piso, materiais de revestimento, iluminação, são pensados dessa forma. Quando a gente falou da unidade do lago, até então, né, que foi há 2 anos atrás que a gente inaugurou, o projeto foi desenvolvido há 3 anos atrás, a gente tinha um projeto muito desafiador. A gente queria trazer uma excelência de qualidade de acabamentos, né, para refinar a questão aqui da academia aqui de Londrina, né?
E como a AVS ela tem uma história, a cada unidade a gente vem se aperfeiçoando. Dito que o mercado ele é movimento, a vida ela é movimento, né? Então a gente precisa estar atento ali, o que está acontecendo, para onde que a gente tem que ir, se essa novidade vai realmente atingir o público que a gente quer agradar ou não. Então não é porque está na moda que a gente vai fazer, sim ou não, né? Entendeu? Deu para entender um pouquinho? Sim. Então, baseado nessas decisões, a gente aqui trouxe elementos que deixaram a academia, de certa forma, mais gostosa de treinar, né? Desde um forro que ele é acústico, né? Ele abafa aquele barulho das pessoas falando. Não sei se vocês conseguem sentir essa diferença do peso caindo. Sim. Não, aqui ele é um pouquinho mais soft, né? Uhum. A gente tem um piso um pouco mais amadeirado, que a madeira ela esquenta, né? Ela traz o quente no coração. Fora a parte de iluminação, que é meu truque, né? Exato. Existe um cálculo para a gente desenvolver para atingir a quantidade de lumens, né, de iluminação adequada para esse ambiente. A gente não gostaria que ficasse uma academia muito escura, né? Não seria o nosso propósito, né? Ao mesmo tempo, não aquela luz de hospital que a gente fala, que é aquela luz branca. Sim. E, além disso, o atrativo. Hoje em dia, existem os lineares no mercado que a gente fala, né? Que são esses perfis que a gente pode fazer o desenho que a gente quer. Isso traz para nós uma liberdade criativa. Perfeito. Dentro disso, a gente junta com o layout dos equipamentos, para a gente conseguir deixar a academia e a iluminação mais interessante para quem está aqui diariamente nos treinos. Então, não é simplesmente jogar a iluminação de uma forma qualquer, não, ela está atrelada ao layout dos maquinários, está atrelada que eu quero passar quando a pessoa entra na academia, quando ela está aqui, e aí sim a gente tem um resultado como um todo, né? Perfeito. Para a gente fazer esse resultado grandioso. Isso. E acredito que há um pensamento, né, sobre a questão até do organograma, do fluxograma, da questão da academia, até mesmo porque hoje a VS do Lago, não só a VS do Lago, mas todas as unidades contam com milhares de alunos. E a gente tem que pensar também no quesito, por exemplo, os momentos que a gente sabe que a academia demanda mais alunos movimentando por hora, por tempo, aqueles movimentos, né, que a academia está mais cheia, e a gente vê, por exemplo, algumas redes, né, que nesses momentos parece que a gente está num carnaval de Salvador, assim, né? Você não consegue andar, você tem que se esbarrar, ou você leva uma cotovelada aqui com um movimento. Como que foi pensado também? Porque realmente, quando a gente entra aqui, a gente respira, assim, né? Tipo, nossa, né? Não é aquela questão que você se sente enclausurado. Como que foi, assim, lidar até mesmo com essa questão e os desafios, assim, de projeto para trazer esses ambientes e realmente como que se faz para trazer, né, esses ambientes para que a academia não se sinta tão enclausurada, assim. Realmente, João, existe o horário de pico que a gente fala, né, da academia. E para isso, basicamente, quando a gente se refere à distribuição de maquinários, existe como, de repente, a gente fazer uma forma que a gente otimize a metragem quadrada que a gente tem aqui na academia. Né? Existem academias que são maiores que a nossa, mas que não que tem essa dificuldade de layout, né? De máquinas que, de repente, Otimizar o bateria. espaço, né? Otimizar o espaço, Guilherme, exatamente. Otimizar o espaço. Dentro da otimização do espaço, a gente precisa respeitar o espaço de circulação, que é entre uma máquina e outra. A gente precisa, nós como arquitetos, a gente tem essa noção de medida mínima, né? E aqui no lago a gente respeitou a divisão de máquinas seguindo, por exemplo, as máquinas que são de peso livre, com as máquinas de bateria, para que esses espaços fiquem mais organizados e mais simétricos, né? Então, quando você entra na academia, você vê uma certa organização de maquinários, porque é uma parte difícil de você fazer. Uma máquina é muito diferente da outra, né? Uma máquina tem um formato diferente do outro. Então, para você
trazer uma certa organização ali é um pouco complexo, sim. A gente tenta organizar de uma forma que visualmente isso traga exatamente a sensação que você falou, né? Você consegue respirar e conseguir entender o que está acontecendo na academia que você está treinando. Uhum, perfeito. Nós temos uma questão que é, por exemplo, todas as academias, né? Então, diferente do ambiente de qualquer outra companhia, alguma questão, né, alguma indústria, enfim, né, alguma empresa, aqui nós temos uma questão que, por exemplo, nós temos muito peso, né? Então, os maquinários já são pesados, temos os pesos, as anilhas, até mesmo a questão do impacto, né, Isso. gerado sobre o solo, né? E qual que é a importância, realmente, que eu vejo algumas academias, que daí você vê que o piso está todo quebrado, que está realmente os acabamentos realmente estão ali mais é, machucados e tudo mais. A importância aí, realmente, quais acabamentos, quais são os cuidados, principalmente ao lidar com uma academia que sofre muito impacto, tem muita pressão, né? Tem muito peso sobre o solo, sobre a estrutura, e até mesmo essa questão do impacto dos pesos para que a academia também ela não sofra tanta manutenção e maior custo para o empresário. Isso, a gente pode falar em dois setores ali, na parte estrutural, né? Parece que quando a gente fala de uma obra para academia é simples, mas não tão simples assim. Ela precisa ser pré-calculada na parte estrutural para realmente aguentar. Os equipamentos são pesados. Uhum. O contrapiso ele precisa estar muito bem feito para a academia não precisar de tanta manutenção assim. E vindo para o interiores, realmente, a gente precisa estar muito atento aos materiais de parede. Quando a gente se atenta a isso, nós arquitetos, né, a gente tira do empreendedor, do proprietário da academia, uma grande parte de manutenção. Como que a gente faz isso? Utilizando materiais que são resistentes. É muito comum, né, o aluno, o profissional que está aqui dentro, colocar as mãos nas paredes, e se de repente for uma pintura simples, isso não dura um dia de academia bonita, né? Então ela precisa prorrogar aí, obviamente, ela vai ter manutenção em alguma etapa da vida útil dela, né? Não tem como a gente fugir, como qualquer outra obra. Mas sim, precisamos, são materiais específicos que a gente precisa usar, principalmente quando a gente quer fazer a manutenção correta de paredes, para que isso não deixe a academia visualmente já desgastada logo no primeiro mês de uso. Então, é uma estratégia realmente da arquitetura de interiores para a gente conseguir trazer essa manutenção preventiva mais espaçada para o proprietário. Uhum, perfeito. Aqui, por exemplo, eu usei um material muito interessante que eu amo, que são essas pedras naturais, né? Eu acho lindo. Que é lindo, maravilhoso, Além né? de maravilhoso, ela dá zero Eu acho que manutenção. foi a primeira academia com essa proposta, né? Assim, né? Com esses acabamentos, né? Refinamento, Isso, né? aqui eu trouxe essa proposta dessa pedra natural que foi realmente encantador, né? Sim. E ainda quando eu jogo a iluminação no espelho, aquela iluminação indireta, ela chega a brilhar. Então, Exatamente. você entra aqui, os olhos até brilham, né? O segredo da boa iluminação. Por quê? Porque eu pedi na hora de fazer essas pedras naturais que acrescentassem um pouco de brilho. De brilho, né? Tem um pouco a ver ali com o nome da academia, nome, né? tudo, né? Aí fora isso tem o revestimento em madeira, tem o piso específico que aguenta a borrachada, né, João? Principalmente ali na. Exatamente, principalmente ali no parte do peso livre, que a gente precisa calcular a espessura do piso de borracha também, para onde o pessoal de repente solta, né, um pouco do peso. Enfim, é multifatorial a construção de um interiores de academia. Uhum. Bacana, Né? bacana. Ju, conta pra gente um pouquinho como é que foi o teu, assim, início, o despertar do seu interesse para começar a trabalhar com academias, no sentido assim, a tua entrada na academia, que eu sei, né, que você começou a treinar lá atrás, inclusive comigo, né, lá atrás, aí você começou Minha a ter época esse maromba. contato, começou a ter esse contato com a academia, começou a gostar, né, do ambiente. Com certeza, como estudante na época e depois, né, formado, você começou também a pensar sobre, poxa, formatos diferentes de layout de academia, o que poderia melhorar e tudo mais. E como isso se realizou também, porque na verdade, para quem não sabe, né, a Ju é casada com o Sérgio, que é um dos donos da academia, e que através disso ela conseguiu realizar, né, todo esse trabalho, esses projetos, né? Como é que foi, Ju?
É uma história bem interessante, né, Gui? Conta pra gente aí. Eu fazia arquitetura na UEL, tava, se eu não me engano, no penúltimo ano. Eu entrei para treinar na academia do Sérgio, na época lá Na na JK, JK, era né? Via Que na Esporte. época se chamava Via Esporte, Isso, né? exatamente. E a gente se conheceu lá. Então, só um Sim. alerta, né? É, fica aí, gente, tá vendo? Academia Academia é um perigo. é um perigo, né? Pode virar casamento, Exato. dois filhos, duas. Exato. Enfim, a gente se conheceu ali Uhum. e primeiro, Gui, eu acho que eu peguei gosto pela musculação, enquanto eu cursava a arquitetura na UEL. Arquitetura não, né? É, É. gostei, virei rata de academia, né? Sim, começou sempre, estava sempre na academia e tudo mais. Isso. Depois disso, depois que eu me formei, eu entendi um pouco do administrativo de academia, junto ao meu marido, né? Sim, sim. Aí, juntando a parte empresarial dele, que o Sérgio tem o sangue Sim, empreendedor, né? Ele exatamente. respira isso. Exatamente. Eu via que ele sentia a necessidade de repente, mudar a cara da academia, trazer. A gente já via umas referências, não de Londrina, né? A gente Sim. via que aqui em Londrina não existia ainda uma academia projetada para ser uma academia. Simplesmente tinha um barracão e se colocava os Isso é muito equipamentos ali importante dentro. falar, né, pessoal? Porque, na verdade, normalmente as academias achavam local, acabavam, na verdade, entrando naquele local, davam um tapa ali, né, na questão do layout, mas não tinha, não era uma coisa projetada, né? Exatamente. Com um projeto, uma questão, no caso, principalmente elaborada e um planejamento, né? Isso. Eu acompanhei a montagem da unidade da Avenida Rio de Da Rio de Janeiro. Janeiro. E eu lembro que, gente do céu, foi assim. Ali você já teve a tua participação ali, no caso, para fazer Eu estava ainda na o- faculdade, Certo. não fiz a parte de interiores. Tá. Assim que a gente se conheceu, ele já tinha assinado ali Uhum. para virar academia naquele Mas a ponto. partir dali você já começou a despertar o interesse, Ali eu não falei, foi? gente, não pode ser tão. Porque que aconteceu? Quando chegaram os equipamentos ali na Rio de Janeiro, eu lembro do Sérgio ter ficado ali. Ele contratou os chapas, Sim, sim. e colocava a máquina de um lado e não dava É, certo, é. colocava de outro e não dava certo. Eu falei, Ficava, gente, ficava tendo um trabalho enorme, né? Com vários exato. equipamentos sem saber aonde colocar, Isso como é que perdurou por ficava. dias para ele conseguir Exatamente. chegar num Eu layout lembro adequado. Eu disso. falei, gente, eu consigo fazer isso dentro do meu programa, Né? de Sim. que eu trabalho para fazer projetos. Uhum. Só que até então eu não tinha uma máquina, né, que desenhada ali Sim. no meu computador. Eu falei, vou pegar essas máquinas, vou tirar as medidas e vou começar a partir dali que daí começou a surgir as outras academias, a distribuir o layout delas. Eu comecei ao contrário, na realidade. Eu comecei com o layout, depois eu fui para a parte de interiores de materiais, Certo. iluminação, enfim. Eu parti de uma necessidade que eu vi em prática Uhum. do meu marido, no caso, Sim. né? Uhum. E eu falei assim, olha só, lindo, vamos fazer o seguinte, a seguinte que ele abriu foi na Piauí. Foi na Piauí, isso. Vamos pegar todas essas máquinas, vamos colocar aqui no meu computador, a gente vai ver isso primeiro, depois você só chega com as máquinas e coloca no local, né? Eu queria tirar um Exatamente. pouco do trabalho dele, sabe? Do Sim, estresse ali Exatamente. porque não é fácil você montar uma academia, né? Quando Sim. as máquinas chegam, fica tudo muito Você difícil tem de que trabalhar. pensar, né, sem E você ter as medidas e não é uma coisa exatas, que você sem pega você ter daqui e traz para lá. exatamente, Não, você precisa de ali 5, 6 pessoas para deslocar uma exato, máquina, né? exato. É trabalhoso você fazer isso. E isso na época, faz quanto tempo, né, que se abriu a Rio de Janeiro? Ó, Faz isso faz aí mais 12 anos. 12. 12 anos, é mais ou menos isso aí, 12 anos. Então, naquela época, eu sentia. Primeiro partiu dessa necessidade. Eu falei, não, vamos. Depois disso, depois dessa necessidade de distribuição das máquinas, a gente começou a se atentar a querer fazer uma academia mais bonita. Mais bonita. Então, primeiro veio a Essa foi. necessidade, né, de distribuir melhor o espaço para poder ter, assim, Primeiro foi dar a menos trabalho, ao mesmo montagem. tempo ter um planejamento, né? Isso, primeiro foi a necessidade da montagem, porque eu senti ali Montagem, na isso. prática um certo sofrimento de Sim. colocar as máquinas no Colocar. local e de uma forma que ele gostasse, né? Então ali eu já comecei a entender um pouco de cada uma das máquinas, né? Sim. Foi bem interessante para mim. E dessa época eu treinava todos os dias, né? Sim. Então eu via na prática
como que seria se tal aparelho estivesse, de repente, na frente do espelho ou não, se havia essa necessidade, Sim. como que a gente poderia organizar essa academia melhor, né? Para exatamente o que o João falou, não ficar tão bagunçada quando você chega e vê uma academia toda, uma máquina virada para um lado, outra para o outro, sem sentido nenhum. Exatamente. E o legal é isso, por exemplo, quando a gente entra na VS hoje, você vê exatamente essa diferença para outras academias, no geral. Uma certa organização. Que a organização, a forma como Exato. ela é disposta e a forma como o layout dela é distribuído. Eu acho que foi um Isso ponto que a faz gente. uma grande diferença, né? Porque a gente vê, ó, aqui teve um planejamento, aqui Isso. segue, né, uma linha e tudo mais. Hoje, tudo que você vê dentro da academia, desde um ponto de luz até uma máquina, ela é planejada antes de efetivamente acontecer. Perfeito. Tudo. Não só em academia, mas num projeto em geral, ele é feito para isso, para minimizar qualquer tipo de dor de cabeça que você venha ter em obra, né? Obviamente, intercorrências acontecem, né? E a gente tem que ali rebolar na hora da mão na massa. Mas, enfim, me apaixonei pela academia, por musculação, treinava demais, né? Hoje não que eu não treino, eu tô treinando, mas não tão fervorosamente, né, Gui? Sim. Continuo, porque eu tô em uma outra etapa de treinos, um treino mais light. Exato. Inclusive, provavelmente, quando você vê esse podcast, a Ana Ana Laura. já vai ter Ai, nascido. eu Então, amei. a Ju tá É isso aí, nos provavelmente. finais aí, né? Tô no 8º mês já, E posterior a isso, começamos a ver referências muito bonitas, né, fora aqui de Londrina. Eu falei, opa, Isso que é interessante, você teve algumas referências, você buscou também essas sim, referências, né? sempre que a gente... Já existia no Brasil esse trabalho e tal, porém, assim, uma coisa que não existia aqui em Aí Londrina. começou a intrigar a gente, né? Poxa vida, que material será que seria legal a gente colocar nessa parede? Porque sempre, não sei se você lembra das as academias antigamente, era de praxe. Se Sim. pintava uma parede de uma cor diferente. Exato. Não, essa parede aqui vai ser laranja, né? Tinha Não, isso. essa parede aqui. E era isso a decoração. Então, fora isso, o que de repente fazia o negócio ali ficar muito atrativo para os nossos alunos, né? Que a Sim. nossa preocupação principal é agradar o nosso público, né? Sim. Aos olhos. A minha é aos olhos, né? A do meu marido é aos equipamentos. E aí eu fui atrás. Aí que começou toda a parte de arquitetura para academias. E aí, consequentemente a isso, comecei a me especializar, fiz uma pós em iluminação, que creio hoje que é um grande diferencial para quem projeta uma academia, porque existe sim a gente trazer essa iluminação diferenciada, a gente precisa trazer uma iluminação que seja interessante aos olhos, né, que seja uma parte, nossa, que legal que ficou essa parte diferente e tal, mas não só isso. Ela foi calculada e ela foi pensada para realmente deixar todo esse ambiente muito gostoso quando você chega. Sim, Isso é consequência de uma boa iluminação. perfeito. Dizem, né? A iluminação em um projeto, o projeto pode ser maravilhoso em questões de revestimento, layout. A iluminação ela pode estragar o seu projeto. E ao contrário, também ela pode ajudar. Se não for um projeto tão Pode bom salvar, assim, né? Pode salvar ela te muitas vezes. salva um pouco. Então, eu creio que a iluminação hoje ela traz muito benefício para a academia. Deixa o nosso cliente aqui muito mais feliz, né? Aqui Exato. dentro. Esse é o sentimento. E depois disso, com essa pós em iluminação, a gente estudou os materiais. A questão dos materiais das paredes é interessante porque hoje a VS ela tem uma certa identidade, né? Sim. Que dá para ver que vocês conseguem ver que elas se repetem. Basicamente, por exemplo, você sabe que a pessoa está dentro de uma VS. Mas fora isso, a cada unidade, como o mercado ele é movimento, a gente traz sempre uma novidade. Então, quando for vir uma nova VS, alguma novidade na arquitetura vai ter. Perfeito, perfeito. E até você trouxe essa questão da iluminação, realmente eu acho que é muito importante, que realmente essa é a sensação que a gente tem, né, quando está aqui. E eu vejo que dentro da arquitetura, muitas questões, por exemplo, hotelaria, umas questões, eles tentam sempre tentar arremeter a nossa casa, ao bem-estar, de conforto, para sentir alguma coisa realmente como se você estivesse
em casa, um lugar mais familiar. E, por exemplo, essa é a sensação que eu tenho, que eu tô na sala de estar, né? Então, tipo, eu tô Exatamente. naquela sala de estar que há uma comunhão, né? Aquela... Diferentemente, por exemplo, em algumas academias, que é diferença de posicionamento, é uma questão, eu vejo muito uma questão de posicionamento, mas, por exemplo, em algumas academias nós entramos, pode até ter uma boa estrutura, como você falou assim, até às vezes maior que a própria VS, mas é um ambiente extremamente escuro, um ambiente meio que parece que está dentro de uma caverna, que realmente pode ser realmente essa questão de tipo, é para a pessoa fechar a cara e treinar, mas assim, não tá, por exemplo, por mim, por experiência que eu tive, não me senti muito confortável, que você não consegue ficar nesse ambiente por muito tempo. Você quer, não, preciso ir pro ar livre, eu preciso ver luz, né? Aham. Como que é essa questão mesmo? É, é interessante que você falou, João, porque quando a gente fala de extensão da nossa casa, foi um tópico a ser levantado pós-pandemia. Foi quando Uhum, foi desenvolvido o projeto dessa academia aqui, né? Uhum. Quando a gente fala de extensão da nossa casa, por quê? O pessoal ficou muito preso, né, dentro de casa na pandemia. Então, como que a gente faria para eles se sentirem à vontade de sair, de treinar? Não sei se vocês se recordam, mas estava todo mundo com medo, né, de ir para lugar uhum, fechado. A academia é um lugar fechado, né? sim, São elementos, tá, João? Aqui eu não posso usar tantas tantos materiais de casa, né, de residência, por exemplo, eu não posso usar uma cortina de tecido. Se fosse, de repente, consequentemente, já fiz estúdios, né, que eu poderia usar uma cortina de tecido, porque é em menor quantidade, né, uma manutenção ali mais fácil. Você precisa ter pelo menos 2 jogos de cortina. Foi no estudo de Pilates, ficou maravilhoso. Mas existem outros materiais que remetem, sim, a você estar numa academia como se fosse a própria extensão da sua casa, né? Material de piso, mobiliário hoje, né? Como que você vai dispor essa parte de lounge, né? Que tá muito em alta, para o pessoal conseguir conversar um pouquinho antes, conversar um pouquinho depois, né? Do seu treino. Então, sim, elementos de paisagismo, né? Vegetação, para você conseguir respirar um pouco. Isso tudo precisa ser pensado, sim. E foi um tópico que a gente levantou pós-pandemia para fazer os projetos de academia. uhum. Uma das coisas que a gente sofre muito nas academias, e não acontece aqui, é a questão da climatização. Então nós vemos que muitas academias elas são abafadas, aquele calorão, pessoas passam mal. é, Essa questão, como que é esse quesito climatização, a questão disposições de ar-condicionado ou de ventiladores e tudo mais, para realmente para que seja um ambiente confortável, mas também saudável, né? Porque Aham. esse calor em excessivo não é saudável para nós, né? E como que é esse tópico aí, com a tua experiência que você foi vivenciando, esse quesito? Porque realmente aqui nós entramos um ambiente extremamente climatizado, mesmo com o pé direito alto, ambiente aberto, mesmo quando está com muitas pessoas, né, nós não sofremos essa questão de um ambiente realmente totalmente quente. Isso, João. A questão da climatização, ela é tratada pré-projeto de interiores, junto ao proprietário. Como eu já fiz outras unidades que não AVS também, né? E enfim, a gente precisa conversar isso lá no estrutural. Aqui existiu um projeto específico para máquinas de ar-condicionado, então a gente contratou um escritório próprio para isso. Para a gente conseguir distribuir essas máquinas, calcular toda essa demanda e garantir esse frescor, né? Essa Uhum, satisfação de climatização. Existem outras unidades também que a gente faz com climatizadores, mas também precisa ter todo um cálculo para a gente uhum, atingir essa climatização dentro da academia. uhum. Até mesmo assim, porque acredito eu, por exemplo, nós temos uma vista maravilhosa, a gente vai falar sobre essa proposta, né? Que não tinha como perder essa vista, né? Mas essa questão pelo ambiente ser espelho, né? Pelo ser vidro, essa questão do vidro, assim, porque eu vejo que muitas academias realmente colocam a questão de vidros, é uma questão que também influencia nessa temperatura, né? Ah, com certeza. O vidro, eu costumo falar que ele está sendo muito banalizado. No meu ponto de vista, tá? A gente mora num país tropical, então, assim, você colocar vidro numa fachada oeste, numa fachada norte, que bate sol ali o dia inteiro,
é pedir para sofrer. Aqui, como a gente não tinha como não ser vidro, com essa vista maravilhosa para o lago, né? Esse vidro, ele é tratado, ele não transpassa calor. Ele é um vidro especial. Muito especial. Ele não deixa, porque o vidro ele vira uma estufa, se for aquele É. vidro simples. Uhum. Aqui não, aqui esse vidro ele não Não Ele absorve, ele não repele. entrar o calor, né? ele não deixa trazer o calor. Então, isso para nós foi o ponto-chave que a gente precisava. Não tinha como a gente abrir mão dessa vista, né? E a gente precisava de vidro. Bate um pouco de sol, mas você não sente o calor entrando. E também, quando a gente sobe aqui para o mezanino, não poderia perder também a vista. A ideia aqui de cima, foi fazer um aquário. Né? Como se você tivesse dentro de um aquário mesmo, olhando toda, contemplando não só o lago, mas também a nossa academia, que é Sim, maravilhosa, né, exato, gente? Exatamente isso. Muito bacana, muito bacana. Ju, e assim, devido ao sucesso que você teve, né, com a VS, você também começou a fazer outros projetos e ser convidada, na verdade, né, para fazer outros projetos, né? Quantas academias VS você, no caso, participou e também quantos outros projetos você participou, né? De estúdios, academias fora e tudo mais, né? Legal, Gui. O que acabou acontecendo? Primeiro veio da parte da necessidade do meu marido, né? Da Sim, gente exato. fazer tudo isso, modificar, estudar. Só que uma academia, ela é muito vista, Com certeza, né? Um né? fluxo muito grande de pessoas. E as pessoas começaram a me procurar para fazer outras academias, para fazer estúdios de pilates. E aí, quando eu fui ver, a minha agenda, ela estava basicamente, por exemplo, 80% baseado em academias, dessa Dessa parte, parte, né? e 20% residencial. Olha, que bacana. Então você começou a se tornar realmente, né, a Realmente. especialista E as nisso, pessoas né? iam me procurar, não, Ju, não tem como eu fazer com outra pessoa, né? A minha academia, o meu estúdio, como que você fez esse detalhe? Que material é esse que não, que o pessoal entra lá e acha muito bonito, né? Eu falei, olha, daí eu explicava todo o meu trabalho, porque realmente não é tão simples assim, é um projeto aparentemente simples, mas ele é muito complexo, né? Tem que ser muito bem pensado, Precisa juntar né? uma coisa com a outra ali, são coisas muito grandes. E, consequentemente, eu fui fazendo outras academias, não só de Londrina, fiz para Brasil afora, para cidades aqui perto eu fiz bastante. Da Legal. VS mesmo, a gente tem se eu não me engano, hoje. Acho que são 9 unidades, No- né? é, São 9 são unidades. 9 unidades e hoje todas elas passaram Todas elas pelos meus passaram, né? projetos. Porque começou, acho que ali no início, né, Rio de Janeiro e Piauí, só que depois que realmente, né, Exatamente. essas daí elas fecharam, mas vieram as outras, né? Que na verdade trocaram de lugar, vamos colocar assim, e mudaram de Que acabou ambiente, né? acontecendo? O prédio que a gente estava, ele não. Ou a gente fazia uma mega reforma, porque eu falei, olha só, ou você derruba Exatamente. tudo e começa do zero, Exato. Ou vamos achar um local ou melhor. já vamos achar um Maior, local. melhor, né? Aí quando eu vi um local, a gente vinha com um ponto novo, eu falava, nossa, Sim, me exatamente. realizava, né? Vamos fazer tudo do jeito agora que. Ó, e uma coisa muito bacana que eu né, tenho que relatar aqui. Por exemplo, a VS da Pará, né, no centro, foi muito bem pensada ali, porque era um estacionamento. Sim, Era um verdade. estacionamento que, teoricamente, você olhava, meu Deus, como é que vão fazer uma coisa agradável aqui Improvável, né? dentro, que tem um espaço gostoso, que tem, né? Tudo isso que a gente está relatando aqui. E foi muito bem realizado o A projeto, Pará, muito ela bem tem um feito e tal. detalhe que eu amei. Quando a gente pegou aquele imóvel, a gente olhou para ele e falou assim, gente, tem uma rampa de carros para carros dentro da academia. Todo mundo, mas Ju, o que você vai fazer com uma rampa, né? Exatamente. Dentro da academia? Falei, Vamos calma lá, colocar aí, né? veja bem. E a rampa de academia virou um local para Né? você fazer exercícios. Ela ficou muito bem bonita. Eu usei ali uma grama artificial, uma pintura que fosse atrativa, né, para convidar o Exato. pessoal para se esforçar ali, né, fazer as passadas, Isso, carregar o verdade. peso. E o engraçado é que outras pessoas vieram me falar, Ju, mas como que você colocou uma rampa dentro da academia? Quem não conhecia o espaço antes não sabia. Exatamente. Ficou tão bom que as pessoas entraram, né, depois vendo, conhecendo a academia, ninguém imaginava que ali era um estacionamento que era aquela coisa crua, né, que era só concreto, um espaço não era, o pé direito não tão alto, né, que é Isso. uma coisa também, assim, que daí tem que saber explorar muito bem, A né. Parag foi uma virada de chave.
na minha parte como arquitetura. Foi ali que Que realmente, assim, a arquitetura se mostrou se mostrou importante. importante, né? Pegar um espaço que ninguém imagina que pode ser feito assim dentro da proposta que foi feita, bonito, com uma iluminação linda, com um espaço muito bem aproveitado também, né? Isso, exatamente. Foi ali que a gente, para nós também, tá? A gente viu o quanto a arquitetura de interiores ela é importante para a academia. Então, foi a partir dela que a gente começou a ramificar e a Ramificar. aprimorar a parte da arquitetura para academias. Amei fazer o Projeto da Pará, ela é um xodó. E a história da rampa é sensacional. Até hoje eu lembro, falo, dou risada, sabe? Muito legal, muito E bacana. você realmente. entra lá e gosta de ver aquela rampa ali dentro, né? Ela não tá uma coisa jogada, né? Jogado. É Sim. isso. A arquitetura é isso. Você tem que usar, fazer do limão uma limonada. Uhum. Porque não é tão fácil assim você pegar um imóvel e deixar ele tão funcional, tão bonito, tão incrível. Então, ainda mais para uma academia que você tem uma certa limitação de materiais, né? E ali acho que foi o primeiro ponto que a gente conseguiu. Não, é isso. Sim. E foi também, Gui, quando a gente começou a criar a identidade de interiores da AVS. Legal, vamos falar, né, sobre É, isso daí também. Eu isso. acredito que também, quando você foi trabalhar com outras academias, estúdios, isso é muito importante, né, para você conseguir criar a identidade vamos colocar assim, daquele espaço que seja, por exemplo, que tenha a ver com a academia, né, Tá. com a Com a proposta marca, né? daquela É que academia, assim, né? quando outros clientes eles vêm me procurar, eu começo do começo. Principalmente entendendo a história daquele proprietário. Por que ele abriu uma academia? Aonde ele quer chegar? Que público ele quer atingir? Eu não posso fazer uma academia parecida com a VS, porque a VS tem o Exatamente, é isso. proprietário dela, tem a história dela, tem a evolução dela. E quando eles vêm me procurar, ele fala: Nossa, Jô, eu gostei daquilo. Eu falei: Não, legal, né? Que bom que você gostou. Mas aqui não, aqui você tem a sua história e a gente vai fazer a sua identidade. Então, gosto bastante dos projetos que eu acabei desenvolvendo para as outras unidades, né, que não a AVS, e cada uma tem a sua carinha, porque a gente precisa trazer junto com isso, junto com a história do proprietário, que eles acabam se abrindo comigo, por que que ele abriu uma academia, né, por que que ele gosta tanto de uma musculação, enfim, e que público que ele quer atingir. Então, nessa conversa que a gente define a identidade que a gente quer para essa academia de interiores. Perfeito. É bem interessante, não é simplesmente pegar esse material e copiar, né? Sim, Não, não é exatamente. por Até aí. porque tem as cores, tem a ver muitas vezes até com a marca que já Isso. foi criada, por exemplo, ó, é uma marca que ela Isso. tem, por exemplo, é vermelho com preto com isso, tá bom, então vamos Já tem um tentar, nome, né? Que né, tem uma já tem um história nome, uma também. Por que história e que tal. tem esse nome, essa Exatamente, academia? né? Exatamente. E é muito mais fácil quando a empresa, o empresário, a marca em si já tem um posicionamento, um brand, uma história por trás da marca. Mas como você trouxe, assim, houve uma transição de V-Sport Gold para VS Gold. E acredito que muito a arquitetura, a identidade disso se ajudou também o posicionamento qual a VS Gold é. João, na verdade, ajuda e não ajuda. Porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas quando a gente precisa acrescentar identidade visual, né? É uma identidade visual dentro da academia. Então, de repente, o proprietário estava focado em seguir um caminho que a gente, ali na nossa conversa, a gente falou: opa, pera lá, vamos para o outro caminho, né? A gente precisa estar. Quando ele pensou nisso, o mercado estava de um jeito, e quando a gente vai executar nosso projeto, já aconteceu todo um movimento, né? Que a gente Exato. precisa estar muito atento também ao que está acontecendo, o que o público está pedindo, para realmente a gente focar nossas energias em um caminho só, sabe assim? Perfeito. Porque se a gente focar em tudo, a gente desfoca, né? Exato. A gente não Exato. tem uma. E a Exato. arquitetura é a mesma coisa. Uhum. É o que eu falo, né? Quando eu pego uma academia pequenininha, menor, eu falo, gente, o que você quer daqui? O que você quer fazer desse espaço? Não adianta a gente colocar um monte de salas e não fazer bem feito, ao menos, a musculação, que, querendo ou não, é o carro-chefe. Exato. Não é? Exato. E o que você vem vendo, Ju? Que realmente o mercado ele vai se ajustando, modificando, tem coisas que no passado voltam a ser moda e vice-versa. Dentro do que vendo a tendência, que você acompanha o mercado e tudo mais,
e muitas academias, né? Cada semana é uma academia nova, né? E tem espaço para todo mundo. A gente vê, né, nesse quesito. O que você está vendo de tendência entre o cenário do fitness, das academias? Aconteceu bastante a academia abrir, né? Pós-pandemia, ali teve um boom do fitness. Os estudos mostram que bastante gente começou a treinar mais, então tem essa demanda. Sobre o mercado, João, definitivamente a musculação ela nunca vai cair. Faça Exato. chuva, faça sol, é na musculação que a gente precisa focar nossas energias. Sim. Agora, o estilo dessa musculação é pensado de unidade para unidade, de público para público, de região para região. Como que você vai montar a sua academia? Também você não pode pegar a academia, por exemplo, daqui do Lago e montar em uma outra cidade que de repente também tem um outro movimento, uma outra preferência, né? Você precisa realmente, quando a gente fala de abrir franquias, a gente precisa entender aonde você está abrindo. Uhum. Sim. O copia e cola não funciona. Vou trazer Eu um... creio que esse seja a Sim. palavra-chave. Copia e cola não funciona. Exato. Vou Independente se é uma franquia, se é uma identidade. Não. Sempre que a gente vai abrir, no caso da AVS, uma unidade nova, a gente estuda a região e estuda o movimento do mercado. Exato. Uma das coisas que, por exemplo, nos chama a atenção, por exemplo, a AVS do Lago é uma academia que não tem aquelas aulas, né? Então essa questão que realmente é algo que acho que se realmente se encaixou super bem aqui, né? Diferentemente que e eu vejo algumas academias realmente já não tendo mente mais da musculação, estúdios abrindo especificamente só para dar spin, estúdios específicos só para funcional. Eu vejo que vem meio que dividindo essas questões e nichando bem essa questão, mas, por exemplo, aqui a gente não tem essa questão. Não temos. A gente aprimorou a musculação e é o nosso foco aqui no Lago, aprimorar cada vez mais. Aliás, tem novidades por vir nessa unidade. Olha só, Spoiler. Aí, são novidades maravilhosas. E será em breve. Algumas eu sei, outras provavelmente eu fiquei curioso para saber depois desse ficamos episódio. curiosos. O bacana disso é exatamente, né? Que como a gente tem uma arquiteta dentro, né? Do grupo, a gente está sempre mexendo. Mexendo, né? Então, parados nunca estaremos. Perfeito, não, eu lembrando, né, você comentou sobre essa questão, né, por exemplo, dos espaços da academia. Eu lembro lá atrás, quando começou a ter um pouco mais de espaço, principalmente para musculação aqui em Londrina, foi muito assim, empurrado pela antiga Ironworks, que era um CT de treinamento que focava muito na musculação. Exato. Então a gente foi vendo o seguinte, naquela época, depois que, no caso, o Sérgio teve a proposta, né, de abrir a Via Sport, depois, né, a AVS e tal, a gente ia para outras cidades, a parte aeróbia era muito, né, ressaltada, tinha muita parte aeróbia e também tinha bastante aulas de sala, e a musculação era menor. Aqui não, aqui em Londrina já começou a ter essa questão do treinamento e musculação, e começou a ampliar, e começou a aumentar. Gradativamente, fora, no caso de Londrina, essas principais academias começaram também a fazer isso, porque lógico, com o surgimento principalmente, né, das mídias com os atletas, com o apego maior com a musculação, começou a ampliar mais esse espaço. E a gente foi vendo que cada vez mais as unidades foi deixando de lado as aulas, né, muitas vezes ali de sala e tudo mais, ampliando mais o espaço na musculação para poder suprir com a demanda. Porque a demanda também foi aumentando, né? É uma referência inicial, né, Gui? Que Londrina teve. Londrina é forte na musculação. É muito forte na musculação londrina, né? Isso. E aí, realmente, a AVS ela tem a característica da musculação. Perfeito. Consequentemente, posterior, a gente abriu em Maringá. Sim. Uma unidade lá, que é a minha cidade natal, né? Pra quem não sabe, a Ju é de Maringá, Sou de Maringá, Aí o Sérgio indo pra lá visitar minha família e ele falou, vou abrir aqui uma academia também. E abrimos, temos uma unidade muito linda. E vem a segunda, né, também lá vem em a segunda, Maringá. né? Vem a segunda. Vem a segunda, né? E já tá assim em andamento? Como é que tá lá? A segunda unidade está em fase final de projeto. Então, eu estou finalizando o projeto criativo bacana. dela, tá ficando bem linda, aliás. Muito bom. Vem a segunda unidade de Maringá, está sendo projetada. E o Sérgio abriu lá porque a gente
costumava visitar bastante a minha família. Uhum. E realmente, eu via que aqui realmente a musculação sempre foi muito forte. E aí a identidade da VS também foi partia com musculação sempre muito completa, né? Uhum, sim, É isso. sim. Sempre é mais forte, assim, né? No caso da musculação, sendo o carro-chefe, né? Isso, que daí, dependendo da região, não tem as aulas coletivas, né? Não tem o Uhum, spinning, porque. Ou por conta de espaço físico, que, né, a gente gosta de priorizar a musculação, então, para não sacrificar a uhum, parte da musculação, a gente acaba retirando as aulas coletivas ou o spinning e sim, priorizando essa, essa outra modalidade, que é a musculação. sim, bacana. Ju, e conta pra gente, assim, também como é que é conciliar, você que adora musculação, adora treinar e tudo mais, como foi conciliar seu trabalho com a dedicação à musculação e depois mãe, né? E depois, né, já assim, no ambiente familiar ali, ter que conciliar com tudo isso, né? Você já tem uma filha, tá agora, né, prestes a ter outra, e assim, como é que foi conciliar isso tudo? Legal, Gui. Para nós mulheres é um desafio a maternidade conciliar com, Com tudo com isso, né? tudo Porque isso. você começou a ter muito sucesso nessa área, e com certeza para você foi também um desafio de você falar assim, poxa vida, eu vou ter que abrir mão, de repente, do meu trabalho para eu poder cuidar da minha filha, cuidar É, da minha família e ao mesmo tempo assim, você não vai poder estar ali, que eu sei que você estava numa pegada, né, num período ali que você estava trabalhando bastante, estava isso. fazendo muita coisa, né? E isso aí é difícil para, né, para a maioria, né, no caso É das complicado. mulheres. E é interessante você relatar isso, porque é uma coisa assim que muitas ficam até em dúvidas sobre, ah, eu vou ter filho agora ou não, como é que é? É, Foi essa experiência, essa é. experiência? É que chega um momento da nossa vida, ainda mais nós temos a idade biológica, né? Não tem como fugir. E a maternidade veio para mim, eu falo, desculpa meus clientes, mas é o projeto mais importante da minha vida. Isso aí. São hoje minhas filhas, né? Que eu tenho uma de 1 ano e meio, aí teve a dobradinha agora, outra com Dobradinha, exatamente, já tá oito vendo aí. meses. E sou apaixonada por elas, né? A conciliação, tô aprendendo a lidar com ela, né? Eu reduzi a minha demanda de trabalho, priorizando os meus clientes, mas de forma que eu conseguisse atender da mesma forma de antes. Então, eu reduzi o número de clientes, né? Falando não para alguns, infelizmente. Quando a Anabela estava com 2 meses, eu já voltei a trabalhar. Como a minha parte de escritório, eu consigo ficar dentro da. Eu abri um escritório dentro de casa, né? Então eu consigo estar um olho no peixe, outro ali no. Isso, o que é no muito legal, né? Ter essa condição de você estar na sua casa, poder isso. estar cuidando, Não né? deixei de atender, sigo atendendo até normalmente, mas de uma forma reduzida. Até as meninas crescerem um pouco e voltar aí com tudo, né? Sim, sim, Vou claro. voltar o quanto antes, Sim. deixar elas criarem, conseguirem andar um pouquinho. Uhum. Mas já tô. Opa, deixa eu voltar, peraí. Gostaria de falar que eu não parei, sabe? Mas Sim, que é É, isso. sim. perfeito. E até trazendo esse contexto de maternidade, e a gente fugindo um pouco realmente da arquitetura, mas é um ponto muito importante, porque assim, trazer realmente assim, porque muitas mães, né, mulheres que realmente às vezes fica essa questão de muitas vezes a questão da frustração, que estão no receio ou que engravidaram, ai meu Deus, como que vai ser e tudo mais, até mesmo para você trazer, né, esse contexto de como que foi ali na primeira gestação, Tá. os desafios, até algumas frustrações, alguns medos, mas também para acalmá-las, que eu É, acho que é importante a gente falar sobre isso. O que aconteceu comigo quando eu engravidei, eu valorizei ainda mais a área de vocês, tá, Gui? De personal, de musculação, sim, porque pra mim, a musculação eu sempre fiz, mas foi ainda mais importante quando eu estava gestante, quando eu, né, sim. estou. É. Ela tirou qualquer tipo de dor, não tive dor em lombar, não tive excesso de peso na gestação. Então, eu virei ainda mais fã da musculação Musculação. durante a gestação. Uhum. Obviamente, meus treinos não eram tão pesados, não Sim, chegava a falhas, o foco era outro, né? o Dentro do foco era treinamento. outro, né? A distribuição era outra. E fez com que o meu puerpério fosse muito mais leve. Eu não tive nenhuma
nenhum quesito de tristeza, não precisei, não me senti de nenhuma forma deprimida. O corpo, ele volta mais rápido se você se mantém ativa durante a gestação. Perfeito. Isso foi a minha experiência, tá, gente? Isso. Sim. Então, assim, eu tive um parto rápido, né? Foi normal. Então, logo após o parto, eu me sentia completamente ativa, né? Para cuidar da minha Já bebê. voltou rápido, né? As Voltei atividades e rápido às tal. atividades, voltei Uhum. rápido a trabalhar. E fez com que eu curtisse ainda mais a minha maternidade, né? Eu costumo falar que eu sou apaixonada pela minha filha. Nossa! E eu tenho certeza que foi por conta desse cuidado que eu tive de exercícios físicos e alimentação Sim. durante a gestação. Tanto é que me trouxe essa vontade de ter logo um segundo filho. Segundo filho. Eu não Sim. quis parar no primeiro. E nessa segunda gestação é a mesma coisa. Tem um desafio a mais ali, que eu tenho uma bebê, continuo trabalhando, tem a musculação, tem a alimentação, tem marido. Uhum. Mas, por exemplo, uma semana que eu deixo de fazer uma atividade física, de fazer uma musculação, eu já sinto pegando ali uma dor, já sinto até não é questão de autoestima, como que a disposição. Disposição, né? Isso. Isso. Aham. Então, realmente eu vejo que eu falo da musculação em si, tá? Durante a Exato. gestação. Sim. Como eu não faço outros esportes, né? Eu Outras não posso falar. modalidades, né? Mas é difícil a gente ver uma mulher grávida treinando, né? Uhum. Academia. Elas geralmente param. Muitas param, isso que eu ia Elas falar. param. E eu diria que deveria ser ao contrário, tá? Deveria Você- ser incentivado. De uma forma exatamente. diferente. Por exemplo, meu treino hoje ele é dividido em 1 hora, mas o treino de força mesmo ele vai ali de 20 minutos, né? A 25. Tem o cardio que é um elíptico, né? Aham. Tem a parte de respiração, alongamento. Eu saio dali completamente leve, mesmo Leve, né? com um barrigão, E revigorada e Exato. disposta, né? Com mais revigorada e disposição. disposta. Isso, que é o que é importante, né? Porque realmente essa questão você trouxe lá no começo, né? A questão da condição, do fato de você ter um bom percentual de massa muscular, sempre se exercitando, ter cuidado do teu físico, realmente faz com que tanto a gestação se ocorra de uma forma mais saudável e parto natural acaba sendo realmente mais rápido ainda essa recuperação, né, a retorno da recomposição física, mas até mesmo para a mulher que muitas vezes tem que se submeter a uma cesariana, quanto melhor essa condição de massa muscular que vocês terem e tudo mais, é o que vai acelerar também essa recuperação de vocês. Sim, E, consequentemente, também a questão, né, tudo isso, uma coisa leva a outra. Se você está se exercitando bem, você está, né, tendo esse cuidado, você vai ter um cuidado para o meu lado, que é a alimentação, que vai refletir diretamente também no seu bem-estar, mas também no bem-estar do bebê, né? Bebê, né? Para aquele desenvolvimento, né? Mas também para o aleitamento materno, para que o leite venha de forma saudável. Isso tudo está vinculado à composição física. uma mãe tranquila é um bebê tranquilo, né? Exato. Obviamente, quando a gente ganha um bebê, nossos olhos se voltam para essa nova vida, a esse novo ser. Então, a gente precisa ali conseguir administrar, sim, o nosso cuidado. Se voltando para esse bebê, mas trazendo o nosso cuidado para a gente trazer o nosso melhor para ele. Perfeito. Que é uma fase muito delicada ali, né? Logo que o bebê nasce. Mas eu costumo falar que se você se você se manteve feliz, tranquila, ativa durante a gestação, a minha experiência é que o puerpério ele é muito mais leve. Sim. E assim, estamos rezando para Perfeito. essa segunda ser da mesma forma. Perfeito. E você trouxe realmente isso, né? Hoje, né? Uma responsabilidade muito maior no sentido assim, né? Uma bebê pequena, uma nova vinda, o escritório, um casamento, um marido, E eu falo assim, ó, nossa, como que ela faz tudo isso? E aí vem também a pergunta, né? A importância do cônjuge próximo, né? E agora a gente não está aqui, mas a gente quer saber um pouco do Sérgio pai, né? A importância gente. disso. Nem o Sérgio é uma pessoa, desde quando eu conheci ele, extremamente focado. Ele respira o negócio dele. Ele respira academia, ele respira as unidades. Ele chega em casa, ele não para, extremamente ativo.
focado no trabalho dele. Eu costumo dizer que tá no sangue dele. Corre junto da corrente sanguínea à academia. Desde quando eu conheço, ele fala disso, ele gosta, ele é apaixonado pelos negócios dele. Então, ele sempre foi muito prático, muito, muito trabalho, extremamente externo, né, a vida de casa. E aí, eu engravidei. E eu perguntei, gente, como será o Sérgio, né, quando essa bebê nascer? Uma coisa que ele não consegue é falar não para nossa filha. Compartilho Ele, disso. ele olha para, ele É. pode, né, chega em casa, às vezes eu tô lá em casa com ela, eu vejo a cara dele se modificar. Então, não adianta. Pai de menina, gente, é complicado. O não uma fica só coruja. pra mãe. É isso que eu ia falar. É uma briga constante lá em casa, porque é a mesma coisa. João, eu falei que não era pra isso aqui. Eu falei assim, mas olha essa carinha, isso aqui me pediu. E ela sabe que o pai é o que pede, Sabe? né? Pai de Ela já menina. sabe, O pai exato. vai fazer os gostos, vai ceder, né? E é o pai Sim, coruja, né? sim. Olha o sorrisinho da Anabela, né? Se Exato. desmancha. Esse é o pai, É, o Sérgio pai. Ele sim, é o Então ele é oposto presente, aquele cara que tá, sim. né? completamente. Ele se faz ser presente mesmo com Ele a vida ajuda. corrida. Pode entregar aí. É. Pode entregar pra galera. Ele ajuda você também nos cuidados e tal. O Sérgio me assim, surpreendeu né? muito, Gui. Ele me surpreendeu muito. Eu acho que antes de você ser um bom pai, você, óbvio, né? Não só o pai, mas assim, um bom marido. Exato. Sim. Isso, não vou fazer propaganda, tá, gente? É, não vai. Não vou dar marketing. Né? Mas eu sou completamente apaixonado pelo meu marido e ele sempre se faz muito presente comigo, né? Então, consequentemente, isso torna dele um ótimo e maravilhoso pai. Sim, Eu vejo hoje o crescimento dele profissional e pessoal, uma história de vida muito bonita, né? Uma pessoa que sempre tá indo muito pra frente, né? Não tá se entristecendo, né? Não tá se uhum, deixando abater, muito forte, muito, ele é muito forte, muito presente, muito feliz, muito ativo, não só na parte profissional, mas agora na parte pessoal também. exato. Que vem um ponto realmente importante, né? Então, o Sérgio também veio no consultório, fazia, João, faz, acho que, cara, não sei quantos anos, acho que quase 10 anos que eu não me consulto com um profissional. E realmente essa preocupação, né, hoje vem e vê que essa preocupação não é apenas para a saúde no sentido pessoal, mas para que isso se externe exatamente isso, né? Para que ele esteja bem, bem para vocês, bem para o negócio. É, Realmente isso muda a cabeça do homem, né? muda. Muda mesmo, né? Quando a gente tem um filho, a nossa experiência é que a gente fica menos egoísta. Exato, É, exatamente. A gente para de olhar só para nós. sim, Só Isso para aí. que eu preciso, o que eu quero, né? Existe uma pessoa à frente disso tudo, e é aí que acontece o sentido da vida. Quando, sim, quando a Exatamente. gente olha realmente para o outro, né? sim. E a gente quer atender essa outra pessoa, quer ver essa Uhum. outra pessoa feliz, E principalmente realizada. quando essa outra pessoa depende de você, né? Que no caso o Exato, filho, É, né? não exato. só isso, Gui, Depende de mas você, um né? casamento também, né? Exato. Exatamente, né? Porque É, daí, na verdade, é a família. É, Não é isso. só o filho, né? é É a porque o que esposa e a acontece família, né? muito realmente é isso, É né? o Quando núcleo vem, familiar. quando vem o primeiro filho, às vezes é os pais de primeira viagem, o casal se esquece um pouco do casal. E não deveria ser assim, né? Esse é o Deveria ser um grande momento erro. de maior conexão, É, É, de uma conexão, né? De exato. maior conexão que também, né? Eu vejo, principalmente para vocês, independente de nós homens, sermos os mais presentes possíveis como os pais, que isso não deveria nem ser romantizado ou enaltecido. Nossa, é um pai presente. Isso aqui deveria ser o normal. Eu falo assim, eu não quero que você me parabenize pelo fato de eu fazer o mínimo pela minha filha, que é ser presente, estar presente. Mas também é a questão que te traz a segurança de saber que realmente tem um guarda-chuva sobre a sua família, que é o Sérgio, que te dá essa segurança e a tranquilidade de realmente assim, posso me dedicar mais agora energia às meninas, às Anas e também ao meu marido, né? Isso que é o importante, né? E o que eu vejo realmente é a preocupação do homem,
Nossa, tem um filho, qual que é? Agora eu preciso ganhar mais, porque tem escola, vai vir fralda, e vem plano de saúde, vem vacina, e não sei o que, não sei o que. E o homem se externiza mais ainda, sai mais ainda do ambiente de casa, pensando que o cuidado que ele tá tendo com a família dele é trabalhando mais, trazendo mais dinheiro. E muitas vezes não é isso. Às vezes é aquela segurança, aquele momento de o pai, o marido, chegar um pouquinho mais cedo em casa para a mãe conseguir tomar um banho de mais 5 minutos, realmente ali ajudar nos momentos da noite, ajudar em outros quesitos, que realmente tira o peso e tira aquela questão, aquela cobrança, aqueles pequenos atritos desnecessários, que muitas vezes é isso, porque o homem pensa que então, ok, preciso prover mais para minha família, tenho mais custos. Sendo que a família não tá pedindo isso. A família ela só quer se sentir segura de saber que você está ali. Acho que esse é o ponto. João, mais que isso, a família também ela é uma carenagem, né? É. Então, uma peça não funciona sem a outra. É, quando o bebê nasce, não tem como falar em dividir os papéis da mesma forma. Não. Sim. É a mulher que passa pelo parto, é a mulher que tem que amamentar, né? Somos nós que temos que levantar Sim. mais vezes na Uhum. madrugada. Muitas vezes é o colo da mãe que acalma mais que o colo do Uhum. pai. Então, essa dinâmica familiar, eu acho que cada casal que vai definir como que vai funcionar, né? Uhum. É, no meu caso, eu decidi também não parar, mas também me dedicar às nossas filhas, né? O Sérgio tem menos tempo para ficar ali com elas, né? Em casa. Mas da mesma forma, o casal estando alinhado, como que isso vai funcionar? E querendo entender o que, que o outro está passando, o que, que o outro precisa, esse olhar atento, né, para outra pessoa. Eu falo que não necessariamente a presença física, tá, João? Porque Sim. muitas vezes ele também não pode estar presente fisicamente, por N motivos, né? Sim. E a nós, mulheres, a gente não se abalar por isso, mas sim, até mesmo, lógico que o homem precisa nos dar força, mas a gente também, né? Como mulher, independente se tá um momento muito delicado, a gente também precisa dar força. Também para ele é um mundo novo, né? A Exato. maternidade em si, um bebezinho novo. Então, eu acho que mais do que isso, se essa carenagem funciona, se cada um fizer a sua parte de uma forma bem alinhada, você vai ter sucesso no seu casamento e com a É, sua família, né? com a família. Exatamente isso é o mais importante. Realmente essa questão que é importante, quando as divisões estão bem pré-estabelecidas e realmente funcionando, como você diz, também é o que traz a tranquilidade para o homem de poder sair de casa tranquilo. Por exemplo, eu saio de casa tranquilo, sabendo que a Daiane e a Luísa estão bem cuidadas e que a Daiane, sobre as responsabilidades que a gente pré-estabeleceu, tá tudo muito bem alinhado. Eu não preciso me preocupar com várias coisas e realmente me preocupar apenas com o que a Daiane sabe que eu vou fazer bem feito dentro da paternidade e dentro do lado empreendedor também. Né? Então, realmente é onde várias, né, que eu vejo os casais, né, de primeira pais de primeira viagem, casais novos, tendo muito atritos, né? E isso eu falo hoje com um pouco mais de sabedoria, por quê? Porque eu passei muitos desafios dentro do casamento e que me trouxeram essa maturidade sobre esses pequenos atritos que a gente assim, nossa, a gente desgastou tanta energia com coisas que era tão simples de se resolver numa bela conversa e de alinhamento de funções, exatamente isso. Eu acho que é É, o mais quando o bebê interessante. nasce, você precisa se voltar, a mãe se volta completamente para esse bebê, né? Exato. É. E se você tem um marido ali presente que te permite, de repente, ficar um pouco mais tranquila, viver essa maternidade, ele te traz sim segurança para você Uhum, conseguir ser mais feliz na sua maternidade, né? exato. Então, realmente, João, alinhar as expectativas ali, sempre conversando e os dois querendo muito estar ali dentro. Exato. Porque querendo já não é fácil, né? Um bebê que quando nasce você não dorme, você não nem come Uhum, direito. Então, se você tem ali a unidade familiar unida, né?
E sempre conversando, sempre se ajudando. Esse olhar que eu falei, ao invés de você se olhar para você mesma, você olhar para o outro, mesmo que seja tão difícil, né? A gente Uhum. cansado, desgastado. Poxa vida, o outro também tá assim. Transferir um pouco esse pensamento egoísta. é, Você é muito mais, eu acho que traz o sucesso, sim, Com nessa fase certeza. tão delicada. Com certeza. O Gui tá se É, aproximando aí, Gui. aproximando Tudo disso, isso aí, em exatamente. breve, você também vai desfrutar disso. Estarei vivendo e sentindo na pele, né? Mas é Perfeito. legal porque, assim, a conscientização disso tudo, né, que a gente vem construindo com a relação, né? Aham. Que nem no meu caso, né, eu não tenho filhos ainda, mas, assim, a gente já tem essa consciência porque anos de casamento e de estar juntos ali, na construção de uma família, mesmo que não tenha filho, mas uma família na qual você tenha essa parceria de doação, Exato. de pensar no outro, de se doar ao outro, né? Então, Exato. isso quando vem um filho, se multiplica, é uma coisa que você vai ter que Exato. ter muito mais sabedoria, entrega e, ao mesmo tempo, essas funções que são, na verdade, né, é a mulher se sentir segura sabendo que o marido vai, ok, ele vai trabalhar mais, vai estar saindo para prover a família, mas ao mesmo tempo a mulher ter Uhum. a tranquilidade e a ajuda dele no suporte emocional, psicológico, físico e tudo mais, né? Eu acho que daí é a Exato. entrega que tem que ser dos dois mesmo, de verdade, né? Então, Vem Exatamente. um estou bebê me Félix, preparando para isso. Bem, vem um bebezinho Félix. Estou me é, preparando para isso, exato. né? Se Deus E, quiser. e é um ponto, né, que até que é engraçado que conscientize, fugiu a palavra, por coincidência, Uhum. os matrimônios aqui de nós três foi um ambiente de Foi ambiente academia, de academia, né? exatamente. Todo mundo aqui Eu falo, marombeiro. academia é um Exato. perigo. Exato. E muitas vezes fala a pessoa, ah, academia não é um lugar certo para buscar marido ou namorada. Muito Veja pelo bem. Olha, contrário, pelo aqui, ó. contrário, é isso que eu ia Surgiu 3 falar. casamentos, É, 3 três famílias. É famílias, isso aí, exato, a é. geração, a nova geração. Em breve as Anas estarão treinando junto com a Luísa. Vai estar o Exatamente. grupinho das A meninas, nova né? geração O de filhinho, marombas. o filhinho que vai dar treino para todo mundo. É isso aí, é isso aí. E Gui, tem alguma pergunta específica aí? Porque tem aquela perguntinha que eu quero fazer que eu sempre faço para os Assim, nossos convidados. Tem alguma outra pergunta aí? olha, eu já acho que eu consegui tirar, assim, todas as Uhum. minhas dúvidas, assim, dentro desse processo, né, do trabalho dela, do que ela vem realizando. Fantástico. Na verdade, assim, até para, né, a gente, né, finalizar, quais são os seus projetos futuros? Exato. O O que que você vem temos aí? planejando? Quais? Além da filhota que está vindo aí, lógico, né, que, Exato. né, já relatou É, e tudo mais, Temos mas o aí. que você vem planejando dentro da sua profissão, do seu Uhum. trabalho, isso. não só com a VS, mas também, de repente, se você Isso. já pensa, olha, eu quero, né, que daí são coisas que, como você falou, é movimento, É né? De repente vai passando o movimento. tempo, as nossas vontades vão, né, Eu se tô falando que eu tô moldando. passando por uma reestruturação, né, de escritório. E não vou parar, Gui. Meu foco é me especializar ainda mais, né, em Sim, academias, em estúdios, dentro da área fitness. sim, Trazer ainda mais de repente, vamos lá, uma nova carinha para VS, talvez. sim, que seria Sem muito spoilers. bacana. Sem Para os spoilers, né? meus novos clientes também, que sempre a gente vem conversando bastante. Então, nichar ainda mais o meu Sim. escritório para Tá, essa área das academias. É academias. uma área que eu gosto bastante, sempre fui muito fã da musculação e não me vejo sem, né, na minha Uhum. vida, esse esporte. E juntar, conciliar a parte profissional da pessoal é uma satisfação para mim. Maravilhoso. Então, os meus planos são esses. Sim, Focar ainda Fantástico. mais nessa área. Fantástico. bacana, E bacana. Ju, eu gosto de fazer uma pergunta, né, para todos os nossos convidados aqui do Papo Gold, É, que, né, o projeto, né, desse podcast, principalmente, é enaltecer as pessoas que fazem parte dessa família, né, dessa história, dos nossos alunos, dos empreendedores que estão aqui, das pessoas, das histórias, das vidas, das almas que estão aqui dentro, que fazem parte, que confiam, né, ao grupo VS Gold, aos cuidados à saúde, ao fitness. E a pergunta, né, final que a gente sempre traz é um depoimento seu do que foi e o que é e que vem sendo a VS Gold na sua vida. Na realidade, João, a história da VS tá linkada à minha vida pessoal.
Uhum. Eu conheci o meu marido dentro da unidade, né? Ele como proprietário. Então, o meu desenvolvimento, a minha vida pessoal está totalmente atrelada nessa academia, ao nome dessa academia. E, consequentemente, meu trabalho também, agora, né? Sim. Depois de um tempo, eu me especializei em arquitetura para academias por conta da VS Gold. Então, não tem como deixar de agradecer, né, a todo mundo que investiu, a todas as pessoas que passam e passaram por aqui, a todos vocês que treinam com a gente. É muito feliz, é muito, para mim, como profissional hoje, ver o pessoal curtindo essa academia, estando feliz aqui dentro, fazendo novas relações, novas amizades, novos casamentos, Novos relacionamentos. novos relacionamentos. Uhum. Então, para mim é muito. É, é muito feliz mesmo, tá, João? A Uhum. história da VS, poder participar dessa história. Tenho certeza que é só o começo Sim, de um grande sucesso que está para. Que já é, né? Mas que está para seguir. perfeito. Ju, então a gente agradece principalmente o teu tempo de você se dispor aí com 8 meses de gestação, estar aqui, compartilhar um pouco da sua história e também sua experiência, porque realmente é interessante da gente entender mesmo, né? O porquê de determinada questão, por que que a VS é assim, porque ela foi projetada desta forma, coisas também para pessoas que querem empreender, né? Obviamente, dentro desse ramo, né? A importância de ter um projeto, né, de fazer realmente essa projeção antes mesmo de você pensar em já, né, construir um espaço. Isso é muito bacana e também a sua história, né, dentro da tua família, dentro da tua maternidade, você como mãe, uma mulher maravilhosa, uma empreendedora maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma pessoa, né, maravilhosa. Então, nós te agradecemos muito e gostaríamos que você deixasse para as pessoas aqui, né, que querem saber mais sobre o seu trabalho, em quais canais elas podem te encontrar com mais facilidade, porque o Léo aqui, né, Léo, vai colocar debaixo aqui na descrição para as pessoas realmente te contatarem a estarem buscando o seu trabalho. Imagina, João, eu que agradeço. Agradeço o convite. Gostei bastante do nosso Papo Gold. Agradeço também o cuidado, né? O Sérgio está super feliz com você cuidando dele aí. Ah, fico feliz. Agradeço bastante. Sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é juliana.manieso. Ali tá linkado ao meu WhatsApp. Quem quiser Fantástico. falar comigo, tá só clicar. Perfeito. Obrigado, Ju. Obrigado, Gui, por mais um episódio junto comigo. Obrigado E a é isso, todos. pessoal. Ficamos com esse episódio maravilhoso, com muito conhecimento, né, para você que está aqui, nosso aluno, você que está acompanhando. E por favor, né, pessoal, olha quantos episódios maravilhosos nós estamos tendo aqui. Então, por gentileza, curta, compartilhe, ative a notificação, para que sempre que haver um episódio novo, você seja um dos primeiros a estar recebendo. E claro, se inscreva no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Esse papo foi bacana e esse papo foi Gold. Até a próxima.